está no canal do Suporte Contábil e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo da série Empreendendo à Luz da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre um tema importantíssimo. Este único erro pode destruir o seu empreendimento. Que erro é esse? As pessoas talvez não tenham prestado tanta atenção. Nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo de muitas dificuldades, muitos medos, estamos no meio de uma pandemia, já enfrentamos tantas coisas, tantas perdas, não é mesmo? Mas é difícil, muito difícil ficar sem reclamar. Mas eu quero mostrar hoje, através da palavra de Deus, o quanto o hábito de reclamar pode destruir não só o seu negócio, o seu empreendimento, mas pode destruir a sua vida, pode destruir relacionamentos, pode trazer morte. E isso eu quero mostrar um texto, baseado num texto lá em Números 11, 19 e 20. E eu vou ler aqui para vocês. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E esse texto aqui, talvez você ainda não tenha se familiarizado com a história, mas é uma parte da peregrinação do povo de Israel, quando eles estavam no deserto, quando eles saem do Egito, e eles começam a reclamar e começam a lembrar da comida que eles tinham lá do Egito. Eles começam a lembrar das cebolas, eles começam a lembrar das carnes, e começa a murmurar contra aquilo que Deus tinha dado. O maná, que era tipo uma semente de coentro, que todos os dias amanhecia como um orvalho. Eles catavam aquelas sementinhas e dali faziam pão, faziam bolos. E era com aquilo que Deus estava sustentando eles. E eles começaram a falar mal, eles começaram a murmurar que não aguentavam mais comer aquilo, e começaram a lembrar das carnes, começaram a lembrar da comida que eles tinham no Egito. E Deus, ele fica irado, Deus, ele fica muito irado contra o povo quando eles começam a murmurar. E Deus fala exatamente isso, que ia trazer, eles iriam comer, sim, eles iriam comer carne. Eles iam se empanturrar de carne. E o que aconteceu? Deus enviou cordonizes, e foram muitos cordonizes, e eles começaram a comer, até que aquelas cordonizes trouxe doença, trouxe uma praga, e o povo começou a morrer. Mas uma coisa Deus fala, é muito interessante quando Deus fala no verso 20, ele fala assim, porque rejeitaste ao Senhor. Então a reclamação, quando a gente começa a murmurar, é uma forma de a gente estar dizendo que Deus não é tão poderoso assim. Que se eu fosse Deus, eu estaria fazendo melhor. Ou Deus não está sendo tão bom assim. Você está rejeitando o seu próprio Deus quando você começa a murmurar, a falar mal, a reclamar das coisas que estão acontecendo na sua vida, ou das pessoas, ou porque aquilo não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse, e você começa a murmurar e você está rejeitando o próprio Deus. Você está reclamando não só dessas coisas, mas você está reclamando contra o próprio
próprio Deus. Você está dizendo que Ele não está sendo tão bom assim. E muitas das vezes nós reclamamos dos nossos próprios erros e Deus não tem nada a ver com isso. Mas aí o que eu quero trazer para você, que o reclamar é um hábito. O reclamar pode virar até um vício. Quando é algo que se torna um hábito, quando você passa muito tempo, e muitas das vezes esse hábito é adquirido lá na nossa infância, quando a gente viu os nossos pais que reclamavam. Então a gente cresce uma criança que aprende a reclamar também. E acontecem muitas coisas ruins e a gente só reclama e vai aprendendo a reclamar. E sabe o que acontece? Você condiciona o seu cérebro a só olhar para as coisas ruins. Não sei se você já percebeu, mas aquela pessoa que está sempre reclamando, acontece uma coisa boa, ela vai logo procurar uma coisa ruim para reclamar naquilo de bom que aconteceu. Você já percebeu isso? Talvez até você mesmo. Aconteceu algo de muito bom, mas aí, poxa, foi legal isso, né? Mas podia ter sido assim. Porque o seu cérebro está condicionado a só olhar o lado ruim. Eu ganhei isso. Mas podia ter sido vermelho. Mas podia ter sido um tamanho menor. Podia ter sido dessa marca. Então você nunca está satisfeito com as coisas boas que acontecem. Por quê? De tanto reclamar, isso criou um hábito na sua vida. E o seu cérebro está condicionado a somente reclamar. Não vê as coisas boas, não olha para as coisas boas que tem à sua volta. Ele só olha para o ruim. Já virou um hábito, já virou até mesmo um vício. E ninguém consegue ser feliz só reclamando. Ninguém consegue ser feliz só reclamando. E a pessoa que reclama, ela não contamina somente a ela, mas contamina tudo à sua volta. E você, empreendedor, imagina um empreendedor, uma empresa em que os donos, os sócios, só reclamam. Estão o tempo todo reclamando, e reclama com o funcionário, e reclama do fornecedor, e reclama dos colaboradores. Como vai ser esse ambiente? Um ambiente pesado, um ambiente triste. Um ambiente que só vai atrair coisas ruins, porque aquilo que você emana é o que você atrai. E a Bíblia fala algo que até foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que falou. Está lá em Mateus 12:34. E ele fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você tem o hábito de reclamar, se a reclamação é algo que está sempre na sua boca, é porque algo não está bem dentro do seu coração. Tem algo aí dentro, na sua alma, no seu coração, que não tá bem. Que não está bem, você não consegue olhar as coisas com um olhar bom, um olhar de coisas boas, porque você acredita que tudo é ruim e condicionou o seu cérebro a isso. E como eu posso gerar coisas boas? Como eu posso ser próspero, ter sucesso no meu negócio, se da minha boca só sai coisas ruins? Se eu só sei reclamar, como eu posso gerar coisas boas se da minha boca só saem palavras ruins? É isso que Jesus está falando. E lá em Provérbios 18:21 fala assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, se você fala de vida, você vai colher vida. Mas se você está o tempo todo falando de morte, falando de coisas ruins, é isso que você vai colher, é isso que Provérbios está falando. Aqueles que usam, dependendo da forma como você usa a sua língua, as suas palavras, é isso que você vai colher. Você está plantando palavras ruins, você está plantando, atraindo coisas ruins, então é isso que você vai colher. Lá em Mateus 12:36 e 37 fala assim: mas eu digo que no dia do juízo,
os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Olha que coisa séria. Você pode ser condenado pelas suas palavras. E foi aquilo que aconteceu com o povo de Israel. Muitos morreram pela praga, depois de terem enchido. Deus falou isso mesmo: eu vou mandar carne, vocês vão encher, vocês vão ficar fartos de tanta carne, mas pela boca vocês vão morrer daquilo que vocês estavam pedindo, daquilo que vocês estavam reclamando. Porque se você for pensar a ingratidão que havia no coração do povo de Israel, eles eram escravos no Egito. E Deus libertou eles de uma forma tão poderosa. E agora eles ficavam olhando para trás e sentindo saudade das coisas que eles tinham lá no Egito. Olha que ingratidão é você não olhar à sua volta e não ver as coisas boas que você tem. E se eu fosse citar aqui os versículos na Bíblia que falam sobre o mal de reclamar, sobre as palavras que saem da nossa boca, que são palavras negativas, eu ficaria aqui muito tempo. Deus, Ele se preocupou muito em nos ensinar isso. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com as palavras que estão saindo da sua boca. No livro de Tiago fala muito sobre isso. E vários outros, eu ficaria aqui muito tempo para falar sobre isso. Mas o meu foco aqui é te chamar a atenção. Não só como empreendedor, mas como homem, como mulher, como pai de família, como mãe. Cuidado, porque o reclamar pode destruir sim seu negócio, mas pode destruir uma família, pode destruir a sua vida. E se você é cristão, o reclamar é algo pesado demais, porque é pecado. Quando você reclama, você está indo contra o próprio Deus. Quando você reclama, você está dizendo: Deus não é tão bom assim. A minha fé, eu não acredito tanto nesse Deus. E você está dizendo: eu posso fazer até melhor do que Ele. Porque você está reclamando. E a Bíblia fala que tudo que acontece, até mesmo a folha que cai de uma árvore, foi permissão de Deus. Então, se você está reclamando daquilo que não te aconteceu, ou daquilo que fizeram com você, você está dizendo para o próprio Deus que você pode fazer muito melhor. E muitas vezes as coisas que nos acontecem não tem nem nada a ver com Deus. São erros, são escolhas que nós mesmos fizemos e estamos passando as consequências desses erros. Então, o reclamar demais causa um hábito que se transforma em um vício. Vocês sabiam que pode viciar? Sabe por quê? Porque quando você começa a reclamar, o seu cérebro entende o sentimento que você está sentindo. Ninguém reclama e está feliz. Quando você reclama, você não está bem, você está triste. Porque você começa a reclamar, vem tristeza, vem raiva, vem ira, não é mesmo? Ninguém reclama e fica de gargalhadas, fica cheio de felicidade. Não, quando você reclama, você está triste, você está com raiva, você está com um sentimento ruim. E esses sentimentos ruins geram um neurohormônio chamado cortisol. E esse cortisol, ele tem um poder de refletir no nosso corpo. E aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem até mesmo a depressão. Fora que pode causar vários problemas de colesterol alto, até mesmo obesidade, falta de sono. Então, o reclamar causa um vício, seu cérebro fica viciado nesse neurohormônio. E ele vai procurar situações para que você reclame mais e mais e mais. Então, a tendência de uma pessoa que já tem o hábito de reclamar é cada vez mais crescer esse hábito e se tornar um vício.
Então causa estresse, causa ansiedade, imunidade baixa, obesidade e depressão, que está sendo o mal do século, não é mesmo? Tanta gente com depressão que a gente está vendo por aí. E, como eu já falei, reclamar é pecado. E todo pecado gera morte. E às vezes você fala, ai, Jaqueline, eu vou morrer. Mas às vezes não é a morte do corpo, mas é a morte espiritual, porque vai minando a sua fé. Você reclama tanto que você não tem mais fé de que as coisas podem acontecer, de que Deus pode fazer, porque você reclama, você só vê o lado negativo das coisas, você não tem fé, não tem confiança em Deus mais. Uma pessoa que reclama o tempo todo, ela não confia em Deus. Eu não acredito que uma pessoa que reclama o tempo todo consegue confiar em Deus, consegue ter fé em Deus. Então, o reclamar demais mina a nossa fé, destrói a nossa fé. Então, a morte que pode acontecer é a morte da nossa alma, do nosso espírito. E o corpo, sim, porque o estresse, né? A ansiedade começa a refletir no nosso corpo e vem consequências de vários problemas de coração, vários problemas que uma pessoa pode ter devido ao estresse, à ansiedade, à depressão. E também traz morte nos relacionamentos. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? De uma pessoa negativa, pessimista? Ninguém gosta, gente, de ficar. E aí eu vejo tantos empresários com um rodízio tão grande de empregados. Porque as pessoas não aguentam trabalhar com eles. Porque só reclamam, só briga, só discute, só não sabe falar de uma forma pacífica. Está sempre reclamando. Então, cuidado, o que está saindo da sua boca? Como você tem tratado os seus funcionários? Isso destrói o seu negócio, destrói o seu empreendimento. E, por fim, a morte, sim, dos seus negócios. E aí você me pergunta, mas Jaqueline, eu identifiquei que eu reclamo demais, como é que eu posso resolver isso? A Bíblia fala em tudo, dai graças. Eu fico muito assim, eu acho lindo a passagem de Abacuque, quando Abacuque fala assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E às vezes você fica se perguntando como é que Abacuque pôde declarar isso? Ele não tinha mais nada, no pasto não tinha mais animais, não tinha mais a videira, não estava florescendo, ele não tinha mais nada, mas ele falou: em todavia eu me alegrarei no Senhor. Como uma pessoa pode declarar isso? É uma pessoa grata, é uma pessoa que conhece o Deus a quem ela serve, que sabe que mesmo que as circunstâncias, mesmo que ela não esteja vendo nada de bom à sua volta, todavia Deus está com ela. E Deus não vai deixar que ela morra. Deus vai sempre providenciar. Deus vai sempre trazer um escape para ela. É uma pessoa que confia que existe um Deus que cuida dela. Então, a gratidão é a maior arma que você pode ter contra a murmuração, contra a reclamação. Porque a gratidão faz você olhar para aquilo de bom que você tem. Então eu quero te incentivar, todas as vezes que você começar a reclamar em relação a algo, busque nessa situação algo bom para agradecer. E mesmo que você não tenha nada, que eu acho muito difícil, uma pessoa não tem nada para agradecer, você tem a vida, você tem um fôlego de vida. Então, agradeça pela sua vida. Se você começar logo de manhã, levantar e começar a agradecer, olha a sua volta, comece a agradecer, o que eu tenho de bom? Eu tenho a minha casa, eu tenho os meus filhos, comece a agradecer. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente.
E se você, quando for se deitar, você pensar nas coisas boas que aconteceram, o dia foi terrível, mas lembre de algo bom pelo qual você tem motivo para agradecer. Você teve um prato de comida para comer, então agradeça. Você tem pernas, você está ouvindo, você enxerga, você consegue falar, então agradeça. Agradeça pelo bom funcionamento do seu corpo, agradeça porque você consegue trabalhar, porque tem muita gente que está no hospital hoje, entubado, tem muita família chorando, porque o seu parente está no hospital. Então, se você hoje consegue ir trabalhar, se você está com a sua família, com as pessoas que você ama, agradeça. E ainda que você esteja na pior situação, sempre vai ter um motivo para agradecer. Então, olhe para as coisas boas e não permita que as palavras negativas, que a reclamação, que esse pecado continue minando a sua vida, continue destruindo a sua vida, porque é isso que vai acontecer no seu negócio, na sua família, se você continuar com esse hábito. Então, corra, não perca mais tempo e busque mudar esse hábito na sua vida. Troque a reclamação pela gratidão. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, clica aí no joinha e compartilhe ele com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.